Graça e paz, amados irmãos internautas, esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração diária de hoje, dia 31 de dezembro, último dia do ano de 2020. Santo Deus, maravilhoso Pai, a Ti toda honra, glória, a Ti todo louvor. Ó Deus, neste último dia do ano, em que nós elevamos os nossos pensamentos a Ti, em oração, para mais uma vez, meu Deus, nos humilharmos, porque a oração da verdade, Pai Santo, é uma das formas que nós temos de conversarmos com Deus, de nos dirigirmos a Ti, via o nome glorioso de Jesus, de buscarmos o socorro, a providência, o milagre, de buscarmos, ó Deus, sabe, respostas para as nossas batalhas. Jesus querido, quantas pessoas nesse ano de 2020 passaram por grandes tribulações, grandes provações na área, meu Deus, da saúde, provações do seu casamento, no seu lar, provações com um filho, com uma filha, com o esposo, com a sua esposa. Ó Deus de bondade, alguns que se foram, Senhor, vítimas de algumas doenças, mães que choraram porque enterraram seus filhos, esposas, meu Deus, que choraram porque enterraram seus esposos, esposos que enterraram esposas ou até mesmo filhos. Foi um ano difícil, mas nós sabemos que estamos vivendo o princípio das dores e que realmente daqui para frente as coisas vão se afunilando, porque se aproxima a vinda de um homem chamado Anticristo. Ele é ante tudo que se diz Cristo, que se diz Deus. E o mundo está sendo preparado para a vinda deste homem, o chamado super-homem de Satanás. O mundo caminha para que ele possa se apossar. Será um período sombrio, Senhor. Será um período descrito pela Bíblia de uma grande tribulação, como nunca houve na história, e tampouco haverá depois. Ó Deus de bondade, mas nós nos humilhamos porque sabemos que só em Ti, Jesus, a palavra de conforto, a palavra, meu Deus, de vitória. Não existe palavra de conforto em nenhum outro homem. Não existe solução em Buda, não existe solução em Maomé, não existe solução em nenhum outro homem ou nome debaixo da terra, porque a Bíblia diz com muita clareza no livro de João, no Evangelho segundo escreveu João, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai, ninguém vai ao Pai se não passar por mim, porque eu sou a porta. O Senhor afirma que é o único caminho, não existe outro caminho. Não existe um caminho que passa por nenhuma mulher, não existe um caminho que passa por nenhum religioso, nenhuma religiosa, nenhum homem da história humana, ninguém, nenhum ser humano. A Bíblia diz que toda a raça humana pecou, todos pecaram, e todos estavam destituídos da glória e da graça do Senhor Jesus. Então, se todos pecaram, e não há, meu Deus, quem realmente pudesse fazer algo, a Bíblia diz com muita clareza, com muita transparência, que só Cristo Jesus pode, porque o próprio Deus disse no livro de Gênesis, o Espírito de Deus, o Deus poderoso, afirmou que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, que reconquistaria o paraíso para todos nós. Jesus veio, como está escrito acerca dele no livro de Filipenses, e sendo ele Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas despiu-se de toda a sua glória, tomando forma humana, sendo obediente ao Pai até a morte de cruz. Ó Deus bondoso, e isto nos conforta, isto nos consola, sabermos, meu Deus, que a vitória está em Cristo Jesus. Por isso a oração,
A oração é uma ferramenta tremenda, porque orar é conversar com Deus, é contar para Ele tudo o que sentimos, tudo o que pensamos, tudo o que acontece durante o dia. É também pedir a sua ajuda quando precisamos, porque Ele se importa com o que acontece conosco. Ele nos ama e nada que façamos diminui o amor que Ele sente por nós. A oração, nós nos humilhamos, Senhor. Eu te peço perdão dos meus pecados, perdão das minhas transgressões, das minhas iniquidades, das minhas faltas, das minhas fragilidades, meu Deus. Que no nome de Jesus possamos ser renovados, ser restaurados, ser transformados pelo Teu Espírito. Jesus, perdoa os meus pecados, os pecados dos nossos irmãos internautas, dos que nos assistem, dos que são inscritos no canal, dos que ainda hão de se inscrever. Oh Santíssimo Deus, eu quero nesse instante apresentar o campo das missões, o campo missionário ao redor do globo terrestre, os missionários da África, os que estão na Oceania, na Ásia, na Europa, nas Américas. Ó Deus de poder, a obra é grande, a seara é gigante, mas a obra do Senhor, poucos são os ceifeiros para a seara, para buscar as almas perdidas, meu Deus. Levanta sim uma geração de pregadores destemidos, de pregadores com sabedoria vinda dos céus, com unção, com intrepidez, com ousadia. Ó Deus bondoso, quero lhe pedir, no nome de Jesus, Pai, consola o coração desta pessoa que se encontra triste, que se encontra fraco, desanimado, Senhor. Console o coração desta mãe, ou deste pai, ou desse filho, nesses lares que estão enlutados, que perderam um ente querido, Jesus. Consola esses corações, enxuga estas lágrimas, Senhor. Eu apresento pessoas de todo o Brasil, de todos os estados, todas as capitais brasileiras, todas as cidades, Pai, as mais de 5.900 cidades que tem o país. Eu te apresento as pessoas que estão enfermas, no leito de enfermidade, as pessoas, Jesus, que estão, ó Deus, numa UTI, que estão no hospital, que estão em estado terminal, porque a doença o médico desenganou. Jesus, que tu possas, se é a tua vontade curar, cura, se é a tua vontade dar vida, dê, se é a tua vontade levantar esta pessoa deste leito, então execute com o teu poder, que esta pessoa possa levantar, andar e se alegrar na tua presença. Ó Deus bondoso, os lares, os casamentos, seja o matrimônio abençoado, seja este casamento guardado, protegido pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Jacó, pelo Deus da nossa salvação. Jesus querido, eu te apresento os desempregados, os angustiados, os amargurados, os desesperados, Senhor. Quantas pessoas estão desesperadas, estão angustiadas, meu Pai, com as batalhas da vida, porque as pelejas são grandes, as batalhas são grandes. Se enxuga as lágrimas desta mãezinha que chora, deste pai que chora, desse filho, Senhor, que também está chorando, desesperado com suas lutas, com suas tribulações. Grande és tu, Jesus, para decretar a vitória, para decretar a paz, a libertação. Eu apresento esta pessoa, Jesus, que está perturbada por obras de demônios, por obras malignas, por opressões malignas. Eu apresento estas vidas, que elas sejam abençoadas, libertas, transformadas pelo poder do nome de Jesus. Que toda a fúria do inferno caia por terra em nome de Jesus. Espírito de loucura, sai deste lar agora, sai desta vida. Espírito de angústia, depressão, medo de alguma coisa, eu te repreendo, sai da mente desta pessoa. Sai tristeza, sai angústia,
angústia, espírito de loucura, sabe, eu te repreendo em nome de Jesus. Toda obra de magia, de bruxaria feita contra este casamento, contra esta pessoa, seja desfeita, aniquilada pelo poder do nome de Jesus. Nós cremos, meu Deus, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Nós estamos a clamar. Jesus, eu te apresento os pastores sinceros, todas as denominações, aqui, papai, na tua igreja, neste canal, é apresentada de forma abrangente todas as denominações, aonde houver pessoas salvas, libertas, transformadas, que o adorem em espírito, que o adorem em verdade. Eu apresento todas, Jesus, independe de onde a pessoa serve o Senhor. Tu és o Deus da cura, do milagre, da libertação, da transformação, o Deus que faz maravilhas. Oh Jesus querido, Jesus poderoso, Jesus de glória, vivifica a alma do meu irmão, a alma da minha irmã. Vivifica, meu Deus, a fé do teu povo. Vivifica a fé da igreja, desta pessoa que ora conosco, que está desangustiada, Senhor, que está desesperada, Senhor, que perdeu a esperança, meu Pai, que já não crê mais em mudança, não crê mais no milagre. Que o Senhor possa entrar e fazer o milagre segundo a tua vontade, porque a tua vontade não é a nossa, o teu querer não é o nosso. Às vezes nós queremos ver a cura, nós queremos ver as mãos de Deus agir, e a tua vontade é recolher. Às vezes nós queremos ver o paralítico andar, a tua vontade não é curar, pois o Senhor enxerga onde nós não enxergamos, o Senhor vai aonde nós não iremos, o Senhor está onde nós não estamos, pois tu és onipotente, onipresente e onisciente. Jesus, abre a janela do céu para a oração desta pessoa que ora comigo. Receba a petição desta vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, receba o nosso clamor, a nossa humilde oração no dia de hoje. Que todos tenham um 2021 de muitas bênçãos, que os caídos o Senhor levante, que os abatidos o Senhor exalte, que os fracos sejam fortalecidos, que aqueles que estão desanimando recebam ânimo, que o que está enfermo receba a saúde, aquele que está perturbado por uma obra de demônios seja liberto. Senhor, eu te apresento todos os irmãos internautas que nos ouvem, nos assistem nesse canal, dentro de um presídio, num hospital, no leito de dor. Te apresento a todos, em o nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Graça e paz, amados irmãos internautas. E para fechar o ano, meus amados, eu queria falar com os irmãos acerca da oração, acerca da oração. Eu quero ler Mateus capítulo 14, verso 23, os meus amados irmãos, que dizia assim, vou ler o 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Então Jesus orava. Jesus, no corpo humano, no ministério terreno, ele clamava ao Pai. Então o que é a oração? Quando cremos em Jesus como nosso Salvador e também Senhor, nós entregamos nossas vidas a Ele, amados. Agora, somos filhos de Deus e por isso precisamos conhecê-lo melhor. Os irmãos estão entendendo? Como é que podemos conhecer a Deus? Conheceremos a Deus Pai quando conversarmos com Ele e lermos a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia conta tudo o que precisamos saber sobre Deus, as coisas que Ele gosta e não gosta, o que deixa Ele triste ou alegre, porque Ele nos criou, o quanto Ele nos ama, entre outras coisas.
Mas o que é orar? O que é orar, como nós temos a oração diária aqui no canal? Orar, meus amados, é conversar com Deus. É contar para Ele tudo o que sentimos, tudo o que pensamos, o que acontece durante o dia, também pedir sua ajuda quando precisamos, porque Ele se importa com o que acontece conosco. Ele nos ama e nada que nós façamos vai diminuir o seu amor por nós. Ele ama o ser humano, é bom que fique claro isso. Ele não ama o nosso pecado. Ele ama o adúltero? Ama. Ele ama o homossexual? Ama. Ele ama o pobre? Ama. Ele ama o rico? Ama. Ele ama a pessoa que é formada, que é pós-graduada? Ama. Ama o analfabeto? Ama. Ele não ama são as práticas pecaminosas que praticamos. Tá? O quanto Deus nos ama? Essa é uma pergunta. Ele nos ama o máximo que alguém poderia amar. Não dá para você medir o amor de Deus. Não pode aumentar nem diminuir. É por causa do seu amor, meus amados, que podemos chegar sem medo para Ele e contar tudo o que está em nosso coração. Como é que sabemos que Deus nos ouve? Tá? Ele nos ouve porque é muito compreensivo e bondoso. Aleluia. Tá? Então, como é que nós sabemos? Ele nos ouve porque ele é compreensivo e bondoso. Quando necessário, o Espírito Santo vai clamar, vai chamar nossa atenção para o que estiver errado, porque precisamos aprender muitas coisas, mas Ele fará isso com muito amor para nós. Você pode ler isso lá em Salmos 102, verso 17. Deus rejeita, irmãos, algum tipo de oração? Mais uma pergunta. Sim, daquele que se afasta para não ouvir a palavra. Provérbios 28, 9. Ele não recebe a oração do orgulhoso. Lucas 18, verso 9. Do marido que não tem consideração por sua mulher e não trata com dignidade. 1 Pedro 3, 7. Do que ora sem fé, sem convicção. Tiago 1, verso 5, 7. Então, se você ora e não tem fé naquilo que está pedindo a Deus, você não recebe. Do egoísta, ele não recebe a oração do egoísta, que só pensa nele, né? Aquela pessoa que só pensa nela, não pensa no outro. Tiago 4, verso 3. O que Deus espera, tá? Em nossa oração, o que é que Ele espera? O que Deus espera é que sejamos sinceros, mesmo porque Ele sabe de tudo e não há como esconder alguma coisa de Deus. Ele é onisciente, sabe de tudo, onipresente, está em todos os lugares. O que mais que eu posso falar com os irmãos? O que fazer quando uma oração não tem resposta? Hein? Primeiro, considerar para ver se a vontade de Deus e se não é contra a palavra. Então, se a oração não tem resposta, eu estou orando para Jesus curar uma pessoa de uma enfermidade. Eu estou orando para Jesus abrir uma porta de emprego na empresa X. Eu oro, enfim, vamos colocar um exemplo assim, claro. Eu vou fazer uma visita, aí eu oro para Jesus curar uma pessoa que está doente, lá com problema cardíaco. Mas aí eu quero perguntar, é a vontade de Deus curar aquela pessoa? Eu tenho que saber, às vezes não é. Eu oro, mas às vezes não é a vontade de Deus. Tá? Então, se estiver dentro da palavra, então continuar, você pode continuar orando. Isto é, perseverar até obter o resultado, ou que Deus diga que não vai atender, lá em Romanos 12, 2. Mas se Ele saber tudo, para o que contar? Então, por exemplo, se Ele é um Deus que sabe tudo, por que eu vou contar? Por que eu vou falar? Porque Ele deseja ouvir da sua boca, meu irmão. Ele quer ter amizade conosco, ter comunhão, quer a nossa companhia. Ele também quer, tá? Ele também tem muitas coisas para nos contar. Mas se nós não conversarmos com Deus, como é que nós poderemos ouvir de Deus? Ele fala? Claro que Ele fala, tá? Outra coisa importante. Deus nos criou, meus amados, para ter uma família. Não qualquer família. Uma família que vive unida, cheia de amor e cuida uns dos outros.
Por isso precisamos nos relacionar com Ele, que é o nosso Pai, e com os nossos irmãos. Por isso que não pode ter intriga entre irmãos. Não há relacionamento sem estar juntos, conversar e compartilhar. Por isso, irmão, a oração é tão importante. É o modo de termos comunhão com Deus e ouvi-lo. Por isso que você tem que orar diariamente. Por isso que o nome da oração do canal aqui, Uma Visão Além, é oração diária. Que exemplos há na Bíblia de pessoas que oravam? Moisés, lá em Êxodo 33, verso 11. Daniel, em capítulo 6, verso 10 e capítulo 9, verso 20 a 23. Ana, a mãe de Samuel, lá em 1 Samuel 1, 10. Samuel 17, 18, né? Ana, a profetisa, tá? Lucas 2, 36, 37. Cornélio, em Atos 10, verso 1 ao verso 4. E muitos outros. Suas histórias estão na Bíblia Sagrada. Jesus orava? Essa é uma pergunta agora para mexer com todos nós. E Jesus, o Filho de Deus, no ministério terreno, orava? Sim, amados. Ele sempre conversava com Deus Pai. E devemos imitar o que ele fazia. Está lá em Mateus 14, 23, nós lemos. Está lá em Marcos capítulo 1, verso 35. E também está em Lucas 6, 12. Jesus orando, conversando com o Pai. Lembra quando ele estava prestes a ser preso, depois julgado, condenado e crucificado? Ele foi para o jardim de Getsêmani e que ele orou dizendo: Pai, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas faça a sua. Então, quando nós oramos, a vontade daquilo que pedimos não é a nossa vontade que vai imperar. Eu quero que o irmão que está doente seja curado. O meu desejo é você que está enfermo seja curado, você que está preso no presídio seja liberto, você que está com o casamento destruído seja restaurado, teu filho que está nas drogas seja liberto. É a minha vontade, eu vou orar para isso. Mas o querer de Jesus, o querer do Deus Pai, não é às vezes a minha vontade. Então eu tenho que orar e entender que a vontade de Deus não é a minha. Quando é que nós podemos falar com Deus? Quando podemos falar com Deus? Podemos a qualquer hora falar com Deus, pois Ele está sempre pronto e ansioso para nos ouvir e ser o nosso melhor amigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Lá em Lucas 18, 7, 8 também, tá? Então os irmãos observam, meus amados, que o Senhor, o Deus Jeová, Ele quer ouvir a nossa oração. Eu quero ler 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, verso 17 com os irmãos, tá? Tá lá escrito assim, orai sem cessar. Quer dizer, você não pode dar uma brecha, essa semana eu não vou orar, eu vou parar essa semana, volto no ano que vem. Chegou o final de ano, então agora eu vou curtir Natal, dia 25, aí também tem o final do ano aí, eu vou curtir, eu só volto a orar depois das festas. Não, na vida espiritual não se tem descanso, não se tem férias. Você dá férias para essa carcaça, para o corpo. Para a vida espiritual não, meu amado, tá? Então nós podemos falar com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar. Então que tal começar a colocar em prática a oração pelas pessoas com esse aplicativo de oração que é o canal Uma Visão Além? Orar junto conosco diariamente, compartilhe os nossos vídeos, tá? Se inscreva nesse canal, você vai receber todos os vídeos diários. Agora nós estamos terminando de colocar alguns vídeos, vamos colocar alguns vídeos de teologia também. Tem alguns vídeos já colocados, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre arrebatamento, sobre as festas, sobre as colheitas, tá bom? Querido, então a oração é falar com Deus, é conversar com o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus Cristo.